Boa tarde às senhoras e aos senhores presentes. Estamos iniciando a sessão extraordinária número 3.570, de 5 de abril de 2022. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Solicito ao vereador Almir Pastore que faça a leitura do texto bíblico. Para pôr aos abatidos no lugar alto, e para os que enlutados se exaltem na salvação. Conforme artigo 100, inciso 2º do Regimento Interno, a presente sessão é de caráter extraordinário e tem por objetivo deliberar sobre o relatório final da Comissão de Inquérito designada por meio da Resolução 002 de 2021, a qual investigou eventuais irregularidades na compra de peças de veículos e máquinas por parte do município de Joaçaba, Santa Catarina, com a empresa César Murilo Flores ME. Em decorrência do requerimento 005 de 2021, apresentado pelos vereadores Juliano Pedrini, Rodrigo Pedrini e Rita Vaz, aprovado em plenário na sessão ordinária de 18 de agosto de 2021. Conforme disposto no artigo 70 do Regimento Interno, o relatório será lido em plenário, sendo que na sequência procederá-se-á com a votação nominal do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito de março de 2022, sendo os vereadores chamados na ordem alfabética para proferirem seus votos. A votação deverá ocorrer com o vereador dizendo sim, caso concorde com o relatório, e não, caso discorde do relatório, ou abstenção, no caso que se desejar se abster. Após a votação, será lido como votaram os vereadores e o resultado da votação. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Diego Joy Miller, que faça a leitura do relatório emitido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, nosso prefeito que nos acompanha aqui na casa. Em nome dele, a todos os secretários, os assessores da casa e todos que nos assistem. Câmara Municipal de Vereadores, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI das Peças. Presidido pelo vereador Almir Pastore, PSDB, vice-presidente vereador Juliano Pedrini, PL, e relator vereador Vilmar Zílio, MDB. Mensagem da presidência. Iniciamos a Comissão Parlamentar de Inquérito com um único objetivo, o de elucidar as denúncias e a nós apresentadas e apurar se houve ilícitos penais cometidos por parte da administração pública do município de Joaçaba, nas relações comerciais de compra de peças veiculares e para máquinas, através da empresa César Murilo Flores ME. Conduzimos o trabalho dessa CPI através de oitivas e provas documentais de origem real, que consistem na representação física dos fatos, e buscamos, assim, a lucidez do caso e a nós apresentado, ora, como superfaturamento de peças. A construção do trabalho da CPI das peças, a qual tive a honra de presidir, foi feita de maneira coletiva, entre os membros e os servidores dessa Casa Legislativa, amparados nos órgãos de investigações competentes. Ficando aqui, através desse relatório, o meu agradecimento a todos que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho desta comissão. Aos vereadores, agradeço o aporte na condução dos trabalhos e o estudo até o momento final da CPI. Sendo assim, conduzo este relatório, redigido pelo relator, vereador Vilmar Zílio, à apreciação do plenário desta Casa. Mensagem do relator. Ao momento em que aceitei ser membro da CPI das peças, me propus a investigar quaisquer que fossem os indícios de ilícitos administrativos cometidos por parte do município de Joaçaba na compra de peças veiculares através das relações comerciais entre a empresa César Murilo Flores ME.
realizamos diversas oitivas entre membros da sociedade civil, servidores do município, secretários municipais e empresários, a fim de elucidar todas as denúncias relacionadas ao objeto dessa CPI. Assim, conduzimos os trabalhos para chegar à conclusão através deste relatório. Alguns pontos abordados por esse relatório podem parecer duros, mas necessários para o andamento das ações legislativas e executivas do município de Joaçaba. Este relatório não seria possível sem um trabalho diligente e cuidadoso de muitas pessoas, e por isso gostaria de fazer alguns agradecimentos à consultoria jurídica da Câmara de Vereadores, na pessoa da advogada Jadaína Toffoli, ao Ministério Público e à Polícia Civil, órgãos competentes que concomitantemente realizaram suas investigações sobre o presente caso. Preciso destacar também a excelente parceria com o presidente da CPI. Com a experiência e sabedoria, o vereador Almir Pastore conduziu esse colegiado para um resultado de sucesso, em meio a tantas pressões e expectativas. A todos, o meu sincero agradecimento. Ao povo de Joaçaba, agradeço pela confiança e elucidação do caso e as manifestações de apoio. O contato com vocês é a garantia do que estou no rumo certo. Muito obrigado. Relator da CPI das Peças, vereador Vilmar Zílio, MDB. Introdução. Este é o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento número 05 de 2021 e aditada pela resolução número 002 de 2021, em seu artigo 2º, destinada ao artigo 2º, a CPI, descrita nessa resolução, tem por objetivo investigar eventuais irregularidades na compra de peças de veículos e máquinas de partes do município de Joaçaba, com a empresa César Murilo Flores ME. A presente comissão iniciou seus trabalhos no dia 25 de agosto de 2021, para funcionar pelo prazo de 120 dias, a ser finalizado em 24 de março de 2022. A denúncia de compras superfaturadas de peças por parte do município de Joaçaba surgiu a partir de um vídeo apresentado pelo vereador Juliano Pedrini, na sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2021. Em que aparece ao lado o denunciante desta CPI, o empresário Mário Panceira, proprietário da empresa Camajur. A mídia digital serviu de objetivo para o requerimento número 005, datado de 5 de agosto de 2021, e apresentado pelos vereadores Juliano Pedrini, Rodrigo Pedrini e Rita Vaz, sendo apreciado pelo plenário e resultando na resolução número 002 de 25 de agosto de 2021, assinada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba e o senhor vereador Diego Bairros. Seguindo o trâmite legal, através de ofícios endereçados ao presidente da Casa Legislativa, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito foram indicados por suas respectivas bancadas, sendo o vereador Vilmar Zílio indicado para a bancada das minorias, composta pelas siglas partidárias MDB, DEM e PP. O vereador Juliano Pedrini, indicado pela bancada do Partido Liberal, e o vereador Almir Pastore, indicado pela bancada do PSDB. Na data de 2 de setembro de 2021, os vereadores indicados pelas suas bancadas se reuniram na sala da Câmara de Vereadores de Joaçaba para deliberar sobre os encaminhamentos da CPI, momento em que se fez presente o procurador jurídico do município de Joaçaba, Dr. Michael Petrovski. Ocasião em que foram votados os requerimentos número 001 de 2021, 002 de 2021, 03 de 2021, 04 de 2021, 05 de 2021, 06 de 2021, 07 de 2021. Sendo todos aprovados em formas unânimes e estão presentes no site da Câmara Municipal de Joaçaba. A primeira sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito ocorreu em 16 de setembro de 2019, sob a presidência do vereador Almir Pastore, relatoria do vereador Vilmar Zílio e vice-presidência do vereador Juliano Pedrini, com a presença do procurador-geral do município, Dr. Michael, garantindo o contraditório e ampla defesa do município de Joaçaba. Na sessão, foi realizada a audiência do empresário Mário Panceira. As demais sessões seguiram e a seguinte ordem. 22 de setembro, audiência do servidor senhor William Vício Gugel. 24 de setembro, audiência dos servidores Vanderlei Etges e o senhor Valdecir Darol.
30 de setembro, audiência dos servidores, Sr. Neville Carrer e Sr. Leonir Filippini. 5 de outubro, audiência dos secretários municipais, Sr. Augusto Zagonel e Sr. Wilson Sartori. 9 de novembro, audiência dos servidores, Jair Basso e Nelson Botker. 9 de novembro, audiência com representantes da Tabela Cília. 23 de novembro, audiência com o senhor César Murilo Flores. Todas as sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito foram transmitidas ao vivo e gravadas através do YouTube da Câmara Municipal de Joaçaba. Audiência da CPI. Depoimentos de Mário Panceira. A primeira reunião da CPI das peças foi destinada à oitiva do senhor Mário Panceira, proprietário da empresa Camajur, situada no município de Joaçaba. Iniciando a reunião, o presidente concedeu palavra livre por até 3 minutos aos membros. E, ao depoente, em suas explanações, disse: a prefeitura usava a máquina pública e seus carros da prefeitura, os seus funcionários da prefeitura, para vir ao meu comércio comprar peças paralelas, e depois fiquei sabendo que vendiam as originais. Sobre as denúncias, e em especial a empresa denunciada, César Murilo Flores ME, através do seu diretor, César Murilo, o depoente discorre: 2020 foi a pandemia, foi um caos no Brasil, todo o comércio parado, foi o ano que o César Murilo Flores mais vendeu para a prefeitura de Joaçaba. Durante a sessão, o empresário Mário apresentou documentos, tais como notas fiscais fornecidas a César Murilo Flores, ordens de compras da empresa CEMAC e controles de entrega da Camajur, com a assinatura dos servidores do município. Afirmou que o secretário de Infraestrutura, Sr. Wilson Sartori, estava ciente de todos os atos realizados pelos servidores do município de Joaçaba em relação à compra de peças para máquinas. Houve a intervenção da Procuradoria-Geral do município de Joaçaba, Dr. Michael, solicitando que todos os documentos apresentados durante a sessão sejam juntados aos autos desta comissão. O depoente cita que os veículos do município se deslocavam a outros municípios para realizar a compra de peças mediante pedidos da empresa César Murilo Flores. Durante seu período de interrogação, o vereador Juliano Pedrini, vice-presidente da comissão, cita o artigo 337 do Código Penal e pergunta ao depoente se ele tem conhecimento sobre esse artigo. Artigo 337. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente mediante entrega de mercadorias ou prestação de serviço com qualidade ou quantidade diversa das previstas no edital ou instrumentos contratuais. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inversível para o consumo ou com o prazo de validade vencido. Entrega de mercadoria por outra. Alteração da substância, qualidade ou quantidade de mercadoria ou serviço fornecido. Por fim, quinto, qualquer meio fraudulento que torne justamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução de contrato. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. O depoente limitou-se a dizer que não tem conhecimento na área técnica do direito, mas que tinha ciência de algo de errado que estava sendo praticado pela administração. Nesse momento da audiência, o depoente volta a expor dados da administração do prefeito Dioclésio Ragnini, os quais foram levantados após averiguação do próprio depoente através do site da Transparência do município. Abre aspas. O César Murilo Flores já vendeu em 2021, esse ano, que vai ser recorde de vendas para ele, R$250 mil, uma média de R$27.800 por mês. Ao final da audiência, o vereador Juliano solicita ao depoente que especifique a forma de como era feita a compra das peças pelos funcionários do município em sua empresa. O depoente explicou a forma como os servidores solicitavam e pagavam peças. Ele relatou sobre a ótica como eram descontos feitos pela empresa César Murilo Flores. O vereador relator, Vilmar Zílio, iniciou seus interrogatórios indagando a respeito da venda das peças da empresa Camajur para a prefeitura de Joaçaba. E uma vez não era a empresa de propriedade de Mário Panceira,
a detentora dos direitos da licitação para a venda de peças ao município. O relator instiga o depoente a relatar sobre as denúncias de superfaturamento apresentadas por ele na mídia digital, vídeo, abre parênteses, vídeo, fecha parênteses. Objetivo que gerou a instalação da CPI. Com poucas palavras, o depoente alega, abre aspas, nesse excesso de desconto, fecha aspas. Insistindo sobre a venda de peças pela empresa Camajur ao município de Joaçaba, o relator questiona sobre a emissão de notas fiscais da empresa ao município de Joaçaba, ao qual o depoente alega não exercer relações comerciais desde 2017. Sendo assim, não emitiu nenhuma nota fiscal ao município durante a gestão do prefeito Dioclésio, apenas controles de entrega. Ao final das indagações, o relator Vilmar Zílio, o presidente da CPI, Almir Pastore, passa a palavra ao procurador jurídico do município, momento em que o procurador, Dr. Michael, elucida que nenhum dos itens apresentados pelo empresário Mário Panceira, através de ordens de compras e controles de entregas, haviam sido empenhados pelo município, ou seja, realizada a compra através direta entre a Prefeitura de Joaçaba e a empresa Camajur. O procurador ainda cita que o objetivo da licitação das peças do município é maior desconto sobre o valor da peça apresentado junto à tabela Cília, e indaga o depoente sobre o uso da tabela, que ao mesmo diz desconhecer. Ao apresentar dados, o procurador-geral do município exemplifica que nos anos de 2012 a 2016, o empresário Mário, através de sua empresa Camajur, vendeu ao Executivo Municipal peças que chegam a um montante total de R$ 150 mil, apenas com despesa de licitação. Em sequência, o presidente da CPI, vereador Almir Pastore, encerrou a oitiva do empresário Mário Panceira por falta de ordem e decoro pelas partes, restando em aberto os questionamentos por parte do procurador-geral do município. Licença. Depoimentos de William Schitzel-Gugel. A segunda audiência da CPI das peças contou com a presença do Sr. William, servidor público do município de Joaçaba, responsável pelo controle da tabela Cília. O servidor, a partir das indagações do vice-presidente vereador Juliano, exemplificou como é o funcionamento da tabela Cília e quais os entes públicos que utilizam a tabela como base para a compra das peças veiculares e de máquinas. Perguntado sobre a compra de peças por funcionários, a mando do fornecedor, o Sr. William responde que não é uma prática dos servidores do município e que sim, a retira por eles a partir de uma ordem. Ao ser questionado novamente pelo vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a compra de peças por funcionários, o servidor responde, abre aspas, eu já falei que não é permitido, fecha aspas. Por suas vezes, o relator Vilmar Zílio solicitou explicações funcionais sobre a tabela Cília, tais como seu funcionamento e a forma como é feito o desconto sobre a tabela. Sobre os orçamentos apresentados a partir da tabela, o servidor discorre, abre aspas, cabe ao fiscal rejeitar ou não o orçamento, fecha aspas. Ao ser perguntado sobre o uso e o tal respaldo da tabela Cília, o Sr. William cita os órgãos que utiliza, abre aspas, Prefeitura de Florianópolis, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, fecha aspas. O presidente Pastore interroga sobre a alteração da tabela por parte de algum servidor do município e, por sua vez, o Sr. William responde que os lançamentos feitos na tabela são possíveis apenas por parte do fornecedor, sendo que, entre os servidores do município de Joaçaba, o único registrado para o uso da tabela Cília é o Sr. William. Ao ser perguntado sobre alguma lesão ao município possa estar sofrendo ao utilizar a tabela, o servidor categoricamente responde que acredita não existir alguma forma de lesão ao município devido ao uso da tabela Cília. A sequência da CPI se dá com a participação do Dr. Michael, e seus primeiros questionamentos são sobre a função que William desempenha e quais os veículos há na frota do município. Sendo ele
chefe de transportes e responsável por administrar as partes burocráticas, havendo cerca de 130 veículos e com um gasto médio de 2 milhões anuais com a manutenção da frota, entre peças, combustíveis, seguro e documentação. Ao final da audiência, o Sr. William torna límpida a questão sobre a retirada das peças por funcionários, a qual se torna possível devido à cláusula presente no contrato de licitação. 2.3. Depoimento Vanderlei, Jair Ettinger e Valdecir Darol. Para a terceira reunião da CPI das peças, foram convocados os servidores do município de Joaçaba, Vanderlei Ettinger e Valdecir Darol. A exposição dos fatos aconteceu preliminarmente pelo vereador Pedrini, a qual realizou seus questionamentos, e podemos destacar que, ao perguntar sobre a compra de peças e seus naipes, o servidor Vanderlei afirma que não apenas compradas peças originais e genuínas, e que nunca recebeu peças que não fossem desta naipe. Em seguida, realizou questionamentos sobre o local para a compra e retirada das peças, que, segundo Vanderlei, é definida pelo fiscal do contrato, além da retirada ser possível apenas após a autorização da detentora da licitação, no caso, SEMAC. O senhor Vanderlei foi categórico ao afirmar que não houve reuniões no pátio de máquinas da Prefeitura para deliberar sobre a CPI, conforme foi apontado pelo empresário Mário, após ser questionado pelo vereador Juliano Pedrini. Por sua vez, o relator Zílio solicitou explicações sobre a solicitação, compra e recebimento das peças, além de questionar sobre o controle de entrega e ordem de compras assinada por Vanderlei, que foram entregues a essa comissão de inquérito. Segundo Vanderlei, as peças e utensílios que por ele foram compradas haviam sido pagas com seus próprios recursos. Ao ser perguntado sobre a compra das peças acima do valor do mercado, Vanderlei responde, abre aspas, todas as vezes que eu achei, eu reabri o orçamento até que ele baixasse o preço para que isso não acontecesse. Fecha aspas. O presidente Almir Pastore questionou sobre o uso do veículo da Prefeitura para a compra de peças e obteve como resposta que o uso do veículo ocorre no ato da retirada de peças e que nunca para realizar a compra. Por parte da defesa do município, o procurador-geral, Dr. Michael, questiona sobre a existência de genuidade e originalidade dos itens presentes nas notas entregue por Mário Pancer. Abre aspas. Disco de corte já não é peça. Braçadeira, mangueirinha, nada é peças, disse Vanderlei. Fecha aspas. Conforme a oitiva de Vanderlei, o município nunca comprou peças acima do valor de mercado e que os valores são sempre baseados na tabela em contraponto ao valor apresentado pelo mercado. Dando sequência à audiência, o presidente convoca o senhor Valdecir Darol ao plenário da Casa Legislativa, questionando pelo vice-presidente desta comissão, Juliano Pedrini. Valdecir afirma nunca ter pago peças em dinheiro à Camajur ou à SEMAC, que apenas realizou o pagamento com seu próprio dinheiro de itens comprados para o caminhão com o qual trabalha. Ao ser questionado sobre a diferença entre peças paralelas, genuínas e originais, Valdecir responde, abre aspas, peça paralela é produzida em fundo de quintal, peça original é com a marca de fabricante, peça genuína é aquela, por exemplo, Caterpillar. Caterpillar. Obrigado, seu Zílio. Fecha aspas. O servidor esclarece que as peças retiradas na empresa Camajur eram menos utensílios, como braçadeiras e mangueiras. O relator, por sua vez, questiona se já foram entregues a ele peças que não fossem da naipe regulamentado pela licitação. E o servidor responde, abre aspas, chegou e foram rejeitadas. Fecha aspas. No que se refere a consertos de urgência, o trâmite a ser seguido é o legal, através de solicitação, abertura de orçamento, empenho e pagamento, conforme determina a licitação. Se solicita a realização
de uma perícia na frota do município, o presidente questiona sobre a possibilidade de encontrar peças que não foram originais e genuínas. E, por sua vez, o depoente afirma que não existe peça fora desses padrões nas máquinas novas do município. Além de ter informado que as peças compradas na empresa Camajur e apresentadas através de notas fiscais eram para utilização no cômbio. Escrito errado. Abre aspas, comboio, que abastecesse a frota do município, sendo que o mesmo não contém placas, não sendo possível a solicitação de peças de licitação. Depoimento de Névio Carrer e Leonir Filipim. O servidor Névio exemplifica como era realizada a retirada de peças por sua pessoa, quando era solicitado que a fizesse através de ordem de retirada. O despeito dos itens retirados da empresa Camajur, o senhor Névio informa que não eram peças e sim itens, como braçadeiras e mangueiras, e que já retirou peças na empresa Scherer, a pedido da empresa Semac, conforme ordens de retirada e regulamentado pelo contrato firmado entre empresa e município. Ainda procedeu informações a pedido do procurador do município sobre a funcionalidade ao qual foi destinado os itens adquiridos na empresa Camajur. A sessão prosseguiu com a oitiva do servidor Leonir Filippini, que elucidou sua função no pátio de máquinas, além de explicar sobre as vezes em que foi empresas retirar peças. Ao ser questionado sobre o superfaturamento e vantagens ilícitas de algum funcionário sobre a compra de peças, o servidor Leonir relata desconhecer os casos. Depoimentos do senhor Augusto Zagonel e Wilson Sartori. O senhor Augusto Zagonel, ao iniciar os trabalhos, explicou aos membros sobre as auditorias que estão realizando sobre a CPI. A Secretaria de Responsabilidade do senhor Augusto está trabalhando com as auditorias número 07, número 08 e número 09. A auditoria número 07, relações de compras diretas com a empresa Camajur. Auditoria número 08, relação de compras com a empresa César Murilo Flores ME. Auditoria número 9, relação de compras diretas com todas as empresas de Joaçaba. Sobre a empresa César Murilo Flores ME, o senhor Augusto Zagonel informa que está dando andamento à auditoria e que solicitou à JUSESC todos os documentos referentes à referida empresa. Sobre a fiscalização dos orçamentos da tabela Cília, ao ser indagado pelo vereador Juliano Pedrini, o secretário Augusto responde, abre aspas, a própria fiscalização do contrato. Nós temos dentro do município sistema de controle. O sistema de controle interno deve existir em 3 linhas de defesa. Eu diria 4. A primeira linha, o fiscal de contrato. A segunda linha, o gestor. A terceira linha seria a parte administrativa do município. E apenas depois a quarta linha, que é o controle interno. Fecha aspas. Sobre a licitação que tornou a empresa Semac, de propriedade de César Murilo Flores, fornecedoras das peças ao município de Joaçaba, Augusto discorre que não há irregularidades e que ela realizou conforme a lei de registro de preços e ocorreu na modalidade online. Os empenhos e ordens de manutenção são correspondentes e o secretário, naquele momento, continuaria as suas investigações sobre as relações comerciais entre as partes. Na sequência da audiência, ainda sobre os questionamentos do vice da comissão, o secretário Augusto realizou explanações mais técnicas quanto à forma que eram solicitadas as peças, realizando os empenhos e as ordens de pagamento. O relator, vereador Zílio, questionou sobre as auditorias em andamento pela Secretaria de Controle. E o senhor Augusto relatou que até o momento da realização da sua audiência da CPI, não havia sido identificado superfaturamentos ou ilícitos nas compras das peças. Sobre a tomada de preço, o secretário Augusto diz, abre aspas, compra direta é exceção. Eu não vejo com bons olhos, fecha aspas. O presidente Pastore fez questionamentos na linha de licitações que foram sanadas pelo senhor Augusto, seguindo os questionamentos para o procurador-geral do município, Dr. Michael, que solicitou exemplificações técnicas
sobre a secretaria, que o senhor Augusto Zagonel é titular. A sessão prosseguiu e a oitiva do secretário de Infraestrutura e Agricultura, senhor Wilson Sartori. Questionado pelo vereador Juliano sobre o que seria o comboio para o qual foram compradas as peças apresentadas através de notas da empresa Camajur, o secretário Sartori é sucinto. Abre aspas. O comboio é um tanque de combustíveis de 1.000 litros que fica acoplado em cima de uma S10. Abre parênteses, caminhonete. Fecha parênteses, fecha aspas. Sobre a compra das peças através da tabela Cília, o secretário explica que chega a ele o orçamento após o fiscal realizar o visto e que, se ele entender que está acima do preço de mercado, ele tem a incumbência de realizar o veto do orçamento. O setor de frotas do município só terá aprovação para a compra de peças após a chancela do secretário Wilson, responsável também pelo controle de toda a manutenção das máquinas e veículos de sua secretaria. O senhor Wilson Sartori ressalta que os orçamentos só recebem o visto para a compra após observar o desconto de 70% referentes à licitação. Questionado pelo relator sobre algum esquema fraudulento realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Agricultura, o senhor Wilson afirma não haver esquemas fraudulentos e nem superfaturamento. Ao final da audiência, o secretário Wilson responde algumas perguntas de cunho pessoal, realizada pelo procurador do município. Depoimentos de diretores da tabela Cília. Por parte da empresa Cília, o senhor Jaime realizou as explanações sobre o software da empresa e como ela apresenta aos consumidores que fazem uso dela. O representante da tabela também demonstra, através de compartilhamentos de tela, sobre a alteração de peças, valores e criação de código na tabela, momento em que o sistema da tabela indica a alteração manual da peça, além de demonstrar se há alteração de valores. Relata que a tabela não comporta todos os itens, como de maquinários tidos como pesados, mas sim de alguns modelos de caminhões. Após uma solicitação do delegado da Polícia Civil, os auditores da tabela congelaram todas as ações realizadas anteriormente pela empresa César Muliro Flores ME, para que fosse possível realizar uma auditoria com a intenção de elucidar as vezes em que a empresa realizou as alterações na tabela. Ficando claro a questão de que, se houver alterações de valores e inclusões manuais de peças, o software da tabela irá indicar, através de imagem de uma mão, referindo-se à inserção manual de peças na tabela, em que a empresa apresentará uma flecha em vermelho, no caso haja majoração dos valores sobre a peça. 2.7. Depoimentos de Jacir Basso e Nelson Botcher. Na sequência, houve audiência com a participação de Jacir Basso e Nelson Botcher. O servidor Jacir prestou os esclarecimentos solicitados pelos membros da comissão. Ressaltou que já realizou a busca de peças em oficinas, mas que nunca praticou a compra de peças e que não tem capacidade técnica para diferenciar peças originais e genuínas. Jacir, ao ser perguntado sobre a compra e retirada de peças para maquinários da prefeitura, relata que foi uma vez até a mecânica, aqui está apagada, Mepita, em Catanduvas, para a realização de solda em uma mangueira de veículo, está apagada também aqui, que havia estragado. Seu veículo que havia estragado. O servidor Nelson Botcher, ao ser interrogado, relata que há mais de 2 anos não está trabalhando no pátio de máquinas como mecânico, devido a um acidente que sofreu sendo realocado para outro setor. Senhor Nelson, ao ser questionado, responde que já realizou busca de peças em empresas fora de Joaçaba, em horário de trabalho, com o veículo da prefeitura, citando as empresas Camajur, Mepita, Portalmac, dos municípios de Joaçaba, Catanduvas e Luzerna, respectivamente. O servidor Nelson
relatou em sua audiência que já prestou depoimentos ao Ministério Público para o promotor de justiça. Só peço desculpa a todos na leitura, que às vezes está meio apagado aqui, por isso eu peço ajuda. Obrigado. Depoimento do senhor César Murilo Flores. A audiência foi realizada na terça-feira, 23 de novembro, às 14h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Joaçaba, e teve seu início com as perguntas por parte do membro, vereador Juliano Pedrini. Ao ser questionado sobre a relação comercial com o município de Joaçaba, o empresário elucida os 3 contratos que obteve junto ao município. Abre parênteses. Abre aspas. Eu tive 3 contratos, sendo o primeiro contrato apenas de máquinas, o segundo e o terceiro são máquinas, implementados agrícolas, máquinas agrícolas e caminhões. Fecha aspas. Sendo questionado sobre peças originais e genuínas, o empresário César afirma só ter entregue peças dos referidos naipes para o município, conforme rege o edital de licitação. César ainda ressalta que há fiscalização do início ao fim, nas peças em que ele entrega para o município de Joaçaba. Durante os questionamentos, o empresário relatou que, conforme o contrato de licitação, tem 48 horas para entregar as peças ao município. Que eventualmente, quando o parafuso quebra e é necessário realizar a entrega com urgência para que a máquina não fique parada. Já solicitou que fosse realizada a compra paralela, porque não existir o item no naipe original ou no genuíno. César Murilo Flores, ao ser questionado, realizou explicações acerca do processo de compra, elucidando o passo a passo desde a solicitação por parte do município até a entrega, inclusive como é realizado a cotação das peças e o uso do sistema CILIA e o GACH, Sistema de Gerenciamento de Frotas, além do processo de fiscalização por parte dos servidores do município que desempenham a função de fiscais do contrato. Sobre a inclusão de peças manualmente no sistema CILIA, por parte da empresa César Murilo, o proprietário alega não haver fraude, uma vez que as peças inclusas manualmente são de veículos que não exigem na tabela, muitas vezes pelo ano do veículo, e que as peças recebam o valor conforme o edital de licitação. Abre aspas, o edital ampara o preço da concessionária. O preço base é o preço da concessionária. Fecha aspas. Por sua vez, o vereador Zílio, relator da comissão, questiona sobre a participação de César Murilo em licitações da Prefeitura de Joaçaba. E César esclarece ter participado dos pregões do ano 2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Sobre o desconto de 70% sobre o valor das peças fornecidas ao município de Joaçaba, César Murilo destaca que a margem de lucro é mínima e que é possível realizar o referido desconto por ter uma boa relação com as empresas produtoras das peças. Perguntado sobre as peças que foram devolvidas, o empresário relata que foi em uma oportunidade específica e que foi fornecida a peça errada, por ter sido solicitada com uma nomenclatura errônea. A relação comercial entre César Murilo Flores, ME, e a empresa Camajur e a Prefeitura Municipal de Joaçaba não lesou em nenhum momento o erário público, segundo César. Os utensílios comprados na empresa Camajur, especialmente os que foram utilizados no comboio, foram comprados pela empresa Semac e não foram creditadas ao município. Ao final dos questionamentos por parte do relator Zílio, o empresário César discorre sobre o cenário que levou a CPI das peças estar em andamento e afirma, abre aspas. Essas apagado aqui. Tá. Essas nuances do dia a dia fizeram surgir essa denúncia. A necessidade de a gente fazer com que o município de Joaçaba tenha agilidade nos processos. Obrigado, presidente. Na sequência da audiência, o presidente da CPI das peças, Almir Pastore, solicita que o procurador-geral do município, Dr. Michael, dê prosseguimento à oitiva de César Murilo.
A audiência prosseguiu com explicações técnicas por parte do fornecedor sobre peças originais e genuínas e o valor delas no mercado, tomando por base o valor da concessionária. Ao ser questionado sobre as peças retiradas na Camajur, o empresário César relatou que foram gastos cerca de R$ 270, valor apresentado em 4 notas e pagos por César Murilo. Assim, se encerrou a audiência com a palavra livre dos membros, do procurador do município e do César Murilo. Provas compartilhadas. As provas compartilhadas junto à CPI das peças foram apresentadas na primeira sessão, momento em que houve a juntada da ata de registro de preços, número 93/2020/PMJ, e dos demais documentos oriundos da empresa Camajur Mangueiras e Vedações Hidráulicas Limitadas. As notas apresentadas pelo empresário Mário Panceira, proprietário da Camajur, e endereçadas à empresa César Murilo Flores, ME, continham itens como discos presentes na nota fiscal número 000.015.687. Há na documentação apresentada a ordem de compra da empresa SEMAC número 182, solicitando 5 unidades de disco de desbaste, assinada pelo servidor Leonir Filippini. Também há o controle de entrega número 014894, por parte da empresa Camajur, datada de 31/10/2019, e a nota fiscal número 000.015.087, com data de 16/12/2019, contando os itens. Já a nota fiscal número 000.015.087 apresenta os seguintes itens: adaptador, mangueira cristal trancada, abraçadeiras mangote, espigão, conexão, tubo de freio preto e clips. Dentre os documentos apresentados, há uma nota fiscal número 000.015.425, com o item tubo flexível de cobre. Já a nota fiscal número 000.015.569 contém o item correia A33, de origem da empresa Camajur, com saída para a empresa SEMAC. Junto dela, a ordem de compra número 184 da empresa SEMAC, assinada pelo servidor Vanderlei Jair Edgers. Como último item dos documentos apresentado pelo empresário Mário Panceira, há um print do Google Maps apontando o endereço da empresa SEMAC, situada em um conjunto habitacional na cidade de Chapecó. Na data de 22 de setembro de 2021, o empresário Mário Panceira fez uma nova juntada de documentos, dessa vez apresentando o controle de entrega número 14342, controle de entrega número 13936, controle de entrega número 12095 e as notas fiscais endereçadas à empresa SEMAC número 000.015.737 e número 000.015.685. Nas notas continuam os itens mangueira, borracha, ABR, mangote, insert, anilha, freio, porca e também uma conexão, respectivamente, na ordem das notas acima apresentadas. Além dos documentos entregues e citados acima, foram solicitados para averiguação ao Executivo Municipal empenhos, pedidos de ordem de compras, orçamentos e notas fiscais, que estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Joaçaba. 4. Diagnósticos. Os principais achados podem ser divididos em 2 componentes. 4.1. Audiências e averiguações. Referente à nota fiscal número 000.015.687, de ordem de compra de número 182, controle de entrega número 14895, dizem a respeito a 5 unidades de disco de desbastes. Conforme a audiência, o disco de desbastes é usado para afiar as lâminas de grade Aradora. De grade aradora, sendo itens não completados para licitação de peças havendo sido pago com recursos próprios dos servidores.
B. Referente às notas fiscais número 000.015, número 000.015.425, número 000.015.569, número 000.0015.737, número 000.015.685, controle de entrega número 14342, número 13936, número 12095, já discorridos no item 3 desse relatório. Conforme audiências e averiguações, todos os itens elencados acima fazem parte de um equipamento chamado de comboio, que está acoplado a uma caminhonete S10 e é utilizado para o abastecimento de maquinário agrícola do município de Joaçaba. 4.2. Auditoria interna. O município de Joaçaba, através da Secretaria de Transparência, Controle e Gestão Pública e da Controladoria Geral do município, realizou minuciosa auditoria nas relações comerciais realizadas entre o município de Joaçaba e a empresa César Murilo Flores, ME. Listou-se, através dos empenhos realizados pelo município, as peças comercializadas pela empresa Semac e, dessa forma, cotou-se os valores de mercado com 3 empresas da nossa região, sendo essas Scherer, Mepita e Desalto. A conclusão da auditoria número 08/2021 da Secretaria de Transparência, Controle e Gestão Pública segue no anexo do texto do relatório. Vamos lá. Por fim, conclusão e recomendações. Conforme demonstrado nesse relatório, a CPI das peças, dentro de seu prazo, logrou não apenas a relação comercial entre a empresa César Murilo Flores, ME, e o município de Joaçaba, como também a de todas as empresas que realizam relações comerciais de fornecimento de peças ao município através de auditorias. Esta CPI, com a inestimável colaboração da força-tarefa que realiza as investigações referentes às supostas irregularidades na compra de peças, certamente oferece, com este relatório, grande contribuição para que não se repita a situação. Temos a convicção que, com o nosso trabalho, a Câmara Municipal de Vereadores de Joaçaba cumpriu sua parte. Em relação à responsabilidade criminal, os elementos probatórios a que a CPI teve acesso, abre parênteses, provas compartilhadas e auditorias, fecha parênteses, e que produziu nesses meses de investigação parlamentar, são insuficientes para indicar qualquer tipo de indiciamento ao gestor do município de Joaçaba ou aos seus servidores, uma vez que as provas e auditorias colhidas por essa CPI não demonstraram irregularidades administrativas nos atos cometidos. Por sua vez, sugere que, após a apreciação desse relatório em plenário na Câmara Municipal de Vereadores de Joaçaba, seja o mesmo encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil, através de sua delegacia especializada, DECOR. Uma vez que os legisladores não obtêm, em sua totalidade, de dotes jurídicos e de capacidade técnica para investigações aprofundadas. Relator Vilmar Zílio. Por fim, relatório das comissões parlamentares das peças objetivo, conclusão da auditoria número 001/2021 da Secretaria de Transparência e de Controle de Gestão Pública do município de Joaçaba, referente às relações comerciais da empresa César Murilo Flores, ME, e à Prefeitura de Joaçaba. Diante da documentação reunida ao longo da auditoria, é possível a realização dos seguintes apontamentos. A necessidade de revisão do procedimento através da tabela Cília, tendo em vista o alto número de inserções manuais. B. A obrigatoriedade de formalização da pesquisa de mercado a ser realizada caso o item não tenha previsão na tabela Cília. Em decorrência de uma viagem realizada à Concórdia até a sede da pessoa jurídica Magarinos, o fornecimento
de justificativa para a realização desta. Por conseguinte, quanto ao superfaturamento alegado na denúncia realizada pelo empresário por meio do vídeo divulgado em redes sociais, considerando as dificuldades encontradas ao longo da auditoria e apresentadas nesse relatório, restou-se inconclusivo qualquer análise aprofundada sobre a alegação. Porém, considerando que a Controladoria Geral do município tem conhecimento de que a parte da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, assim como do Ministério Público de Santa Catarina, investigação em andamento e, considerando a maior capacidade técnica dos referidos órgãos para a realização de diligências, aguardamos os resultados das referidas investigações para emitir qualquer parecer quanto à existência ou não da prática de superfaturamento no processo de aquisição das peças. Nesse sentido, a Controladoria Geral do município, prevista no artigo 75A e 75B da Lei Orgânica e instituída por meio da Lei Complementar número 425, deve, diante de achados de auditoria, emitir relatório e encaminhar às instâncias competentes, assim como ao gestor da unidade auditada e ao chefe do Poder Executivo. Diante disto, remetemos o presente relatório, juntamente da documentação integral reunida ao longo do processo de auditoria, aos seguintes. A. Chefe do Poder Executivo, em cumprimento do artigo 29, caput da Lei Complementar número 425/2021. B. Secretaria de Infraestrutura e Agricultura, em cumprimento ao artigo 29, caput da Lei Complementar número 425/2021. C. Procuradoria-Geral do Município, em cumprimento ao artigo 27 do caput da Lei Complementar número 425/2021. D. Segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Joaçaba, em cumprimento do artigo 27 do caput da Lei Complementar número 425/2021. E Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em cumprimento ao artigo 27 do caput da Lei Complementar número 425/2021. Por fim, presidente Joaçaba, 1º de fevereiro de 2021. Quem assina essa última da Controladoria do município é o secretário da Transparência, Controle e Gestão Pública, Augusto Zagonel, a diretora de Controle Interno, Sônia Borges, o controlador interno, Jonathan Martelli, e, por fim, a controladora interna, Bianca Dalognal. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Neste momento, passamos à votação do relatório. Assim, solicito ao primeiro secretário, vereador Diego Joy Miller, que faça a chamada nominal para os vereadores declararem seu voto de aprovação ou rejeição ao relatório e, assim, terão 2 minutos para fazer as suas considerações. Questão de ordem, presidente. Segundo o artigo 182, cada vereador tem direito a 15 minutos de tempo para discutir. Artigo 182. Se a presidência não tem conhecimento, solicita um parecer jurídico da casa. O jurídico já está verificando. Esses 15 minutos, eles são considerados quando a comissão perda de mandato. Vereador, o inciso 10 diz que 15 minutos é para a cassação de mandato. Artigo 176, se remete ao inciso 1º a 15 minutos. 176. Primeiro. 176? Não. 176 é perda de mandato. Gente, é 15 minutos. 2 minutos a gente não consegue nem explicar o que estamos votando. Vereador, então você me diz qual é o artigo? Porque o artigo 176 do Regimento Interno diz que o 176 é perda de mandato. Artigo 182. 182. Inciso 10. 15 minutos. Perda de mandato. Vai remeter.
Cassação do mandato do vereador. Permanecemos na votação, na aprovação ou rejeição do mandato por discussão de 2 minutos por esta presidente estipulado. Pode chamar. Solicito ao vereador Alcione Marquezine que declare seu voto. Quero cumprimentar a vereadora Disneia, quero cumprimentar a vereadora Rita. Tu tem 2 minutos para falar e falar teu voto. Fala sobre o relatório, vereadora Alcione Marquezine. Você tem 2 minutos para falar o seu voto e justificar se assim achar necessário. Senão, você só diz o teu voto e encerra. Quero cumprimentar vereadores, quero cumprimentar o nosso prefeito Deoclésio, cumprimentar o secretário Wilson, cumprimentar o Michel Ávila, o procurador o Maico, o doutor Tiago, o advogado Zagonel e todos os assessores. Eu sou a favor, sim, da aprovação. Eu acho que eu até fico um pouquinho constrangido, porque assim, eu acredito muito nessa administração. Então, eu acho que não precisa de alguma fraude da administração em peças, em qualquer outra coisa. Então, assim, e não foi achado indícios nenhum para comprovar que houve algum erro, alguma fraude, alguma coisa. Então, assim, eu acho que a CPI está saindo bastante CPI, que nem do nosso vereador Almir, aonde que ele teve um prejuízo alto para se defender, e não foi achado, não foi chegado a conclusão nenhuma. Agora foi chegado que ele não deve nada. A administração também. Eu acho que... Então, assim, vereadores, nós temos que ter provas concretas antes de ter uma CPI, entrar numa CPI, porque o custo que a prefeitura teve para concluir com essa CPI. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Solicito ao vereador Almir Pastore que declare seu voto. Cumprimento o presidente Disneia, cumprimento a vereadora Rita, nossos vereadores, funcionários, assessores, cumprimentar os secretários Sartori, Mike, o Michel, Zagonel, que também se encontra, o doutor Tiago, nosso prefeito. Senhora presidente, eu quero lembrar de que é papel da Câmara fazer a investigação quando há qualquer denúncia, né? Informar também sobre os nossos trabalhos, que foram mais de 50 ofícios, né? 4 requerimentos, 28 pastas de empenho, elas foram fiscalizadas, em torno de mais ou menos 1.300 páginas. Então, ver quanto material foi investigado. Lembrar também a presença na CPI do Executivo, do Legislativo, das pessoas dos denunciantes, né? E que esse trabalho ele requer um parecer também muito técnico, e que a partir deste relatório, de todo o material coletado, esta casa fará o encaminhamento também para o Ministério Público. Então, quero dizer de que, desde agosto, esta casa, a partir da instituição da CPI, ela trabalhou incansavelmente, justamente para a elucidação dos fatos. E eu quero lembrar também de que, após muito trabalho, não verifiquei, enquanto presidente, nenhuma irregularidade em relação à aquisição das peças. E declaro meu voto, eu voto sim ao relatório. Solicito, por até 2 minutos, o vereador Diego Bairros que declare seu voto. Senhora presidente, encaminhando voto, ouvindo atentamente em relação ao relatório, confesso a vossas excelências que o relatório, com todo respeito ao relator, ele me parece confuso em algumas partes, quando, no recolhimento de provas, ele diz que há possibilidades de erros administrativos que podem ter ocorrido, inclusive a possibilidade, recomendando que esses determinados erros não ocorram mais.
Porém, na conclusão do relatório, o relatório diz que não foram encontradas, ali na conclusão, né, ele diz que não foram encontradas nenhuma ilicitude que possa servir de agravante para que os gestores públicos, enfim, e o proprietário da referida empresa investigada, nenhuma ação relevante que possa ensejar em inquérito civil, inquérito criminal, né? Mas, ao mesmo tempo, em algumas partes do relatório, inclusive no colhimento de provas, se diz, com as devidas provas, que alguns atos, de fato, não foram totalmente lucidados, né? Então, o relatório ele é inconclusivo. Ele não chega a uma conclusão específica, não sei se esse era o parecer exato de toda a comissão, se toda a comissão ela concordou. Todavia, o que conforta e que me faz eu dar o voto favorável ao relatório é que o relatório será encaminhado ao Ministério Público, né, e que esta casa, e especificamente a comissão, precisará ficar atenta às conclusões do Ministério Público, que acredito terá maiores instrumentos para a investigação criminal e da Polícia Civil, inclusive, a quem esse relatório será remetido. Confesso a Vossas Excelências que não vi, com todo respeito, eu não vi o fato de estar inconclusivo o relatório, ele deixa um pouco de um sentimento de que daqui a pouco o trabalho poderia ter sido chegado a uma conclusão perante os relatos e perante a documentação apresentada. Porém, confortável com a situação de que o relatório será encaminhado para a Polícia Civil e para o Ministério Público, o meu voto é sim. Solicito ao vereador Diego Joy Miller que declare seu voto. Sim, sou a favor da aprovação desse relatório. Solicito ao vereador Juliano Pedrini que declare seu voto. Boa noite a todos os presentes, prefeito municipal, secretários, advogado Thiago, secretário Wilson, secretário Michel, procurador jurídico, Roncalho, todos que estão presentes, assessores, imprensa e todos os funcionários da casa e demais vereadores e vereadoras. Eu fiz vários requerimentos a esta comissão e fui voto vencido. Desde o início, quando começamos os trabalhos, devido segundo a casa, uma regra de pluralidade de partidos, eu fui voto vencido. Desde a escolha do cargo, eu gostaria de ter sido relator, não pude, fui voto vencido. Mas eu digo para vocês que o mais importante, e que deveria ter sido mostrado na casa, era quando o pessoal da tabela Cília aqui foi chamado para depoimento, e quando eu perguntei se 70% de desconto seria possível, pessoal que, se quiserem, tem um vídeo aqui, se quiserem exibir, está aqui, está com o Bruno, não sei se a presidência vai me deixar mostrar o vídeo, mas o vídeo está aqui. Eles dizem que era impossível. E outra coisa, existem muitos itens que foram incluídos manualmente. O próprio relatório aponta isso. Outra, quando aponta e não tem, que foi manual, e não tem ali o valor da tabela Cília, qual foi o parâmetro? Como se pode dizer que foi dado 70% de desconto? Como? Se não tem um parâmetro com uma peça de concessionária. Então, meus amigos, infelizmente, isso aqui está realmente inconclusivo. Então, eu acho que deveria ser votado um relatório, porque não chegou a ser lugar nenhum. Estão dizendo que existem irregularidades. Isso, eu não sou o relator e não sou o presidente. Isso está no relatório. Eu li o relatório várias vezes. Quem não leu, leia. Então, como é que pode dizer que não houve irregularidades se o próprio relator diz que houve, que existem irregularidades? É só ler o relatório. Eu voto contra esse relatório e acho que tem que ser feita uma investigação minuciosa, até a humildade dos dois membros, tanto o Zílio quanto o presidente, disseram que eles não têm condições de apurar. Mas nós podíamos requisitar, a Casa Legislativa tem esse condão de requisitar apoio. Poderíamos ter aprofundado mais. Por que os meus requerimentos não foram atendidos? Aqui pertinho, em Bicaré, essa empresa está proibida de ter qualquer contato com a prefeitura comercial. Não pode ser anexado a esse processo. Nós estamos investigando Joaçaba, o processo de Joaçaba. Mas dentro dessa investigação saíram mais 3 investigações que iniciaram nesse processo.
Que engraçado, coisa difícil de entender, né? Mas tudo bem. Eu acho que nós temos que apurar muito. Sou contra, veementemente contra esse relatório. Acho que o Ministério Público tem que fazer esse papel, a Polícia Civil vai fazer também, e investigar. Muito obrigado, sou contra. Solicito a vereadora Rita Vaz que declare seu voto por até 2 minutos. Obrigada. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Quero cumprimentar aqui o prefeito e, em seu nome, cumprimentar a todos os nossos colaboradores da Prefeitura Municipal de Joaçaba. Bem, analisando e escutando esse relatório, a gente vê mesmo o quanto ele deixa muito claro que existe algumas questões que não estavam sendo agidas de forma corretamente. Porque se ele fala que isso não se repita, é porque realmente alguma coisa estava diferente do que o normal, do que o habitual. E também eu vejo, no sentido do relatório, de um servidor ir comprar lixa, enfim, com dinheiro público. Dinheiro próprio, desculpa. Vejamos bem, um servidor tirar dinheiro do bolso para ir comprar uma peça que não é original e colocar no equipamento público, né? O que isso pode vir a acarretar também. Então, eu vejo que isso é uma coisa que, né, todos os servidores são orientados que nunca se faça. Eu vejo muita divergência, tanto no relatório quanto aqui nas falas dos vereadores. E o meu voto vai ser a favor do relatório, porque eu acho que foi um excelente trabalho de toda a equipe. Como o Juliano falou, nós poderíamos ter ido muito mais além. Eu assisti praticamente todos os depoimentos. Eu via o quanto o Juliano tentava apresentar mais provas, apresentar mais pedidos de investigações, enfim, mas não conseguia porque realmente os votos, o voto dele era voto vencido. Mas, Juliano, você está na mesa diretora e a minha sugestão é que hoje, ainda hoje, se faça, encaminhe todo esse processo com denúncias, com provas, com contraprovas e junto com esse relatório para o Tribunal de Contas. Eu acredito que toda a verdade vai aparecer. Então, o meu voto vai ser a favor, mas eu sugiro à mesa diretora dessa Casa Legislativa que encaminhe ao Tribunal de Contas. Obrigada, relator. Obrigado, vereadora. Solicito ao vereador Rodrigo Pedrini que declare seu voto. Uma boa noite, senhor presidente. Uma boa noite a todos os vereadores aqui. Uma boa noite, senhor prefeito, demais secretários, todos que se fazem presentes aqui nessa sessão. Eu fui um dos vereadores que assinou para que essa CPI fosse instaurada. Acho que é uma questão de responsabilidade nossa, né, no vereador Zílio. Chegou uma denúncia, a gente tem que investigar. E corrobora com isso que eu estou vendo aqui no relatório, né? Que quando a própria auditoria que foi feita dentro da prefeitura, pelo Central de Controladoria, diz, diante da documentação reunida ao longo da auditoria, é possível a realização dos seguintes apontamentos. A necessidade de revisão de procedimento através da tabela Cília. Olha, uma oportunidade. Processo dentro da prefeitura. Obrigatoriedade da formalização de pesquisa de mercado a ser realizada caso o item não tenha previsão na tabela Cília. Então, só aí já surgiram duas oportunidades de processo. A gente sabe, uma prefeitura, vamos fazer um paralelo com uma empresa, são inúmeros processos, inúmeras pessoas. Nós temos aí hoje, acho que 700, 800 funcionários dentro da prefeitura, a gente tem muitos processos, né? Então, eu, da minha parte, estou votando a favor desse relatório. Acho que, se tiver mais alguma coisa que tenha que ser investigada, como o vereador Diego falou aqui também, vai para o Ministério Público, para a polícia, eles têm mais, vamos dizer assim, artifícios para investigar se tiver mais uma coisa. Fica aqui que nós achamos algumas oportunidades de melhoria. Eu acho que o nosso papel como vereador é exatamente esse aqui no município de Joaçaba. Nós não podemos nunca nos abster do que aparece para a gente tem que sempre buscar o melhor para o nosso município, e se tiver alguma coisa de errado, aí sim dá um endereçamento. Então, sou a favor do relatório. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito, por fim, ao vereador Vilmar Zílio que até por 2 minutos declare seu voto. Quero cumprimentar a nossa presidente, também a vereadora Rita, os demais vereadores, o prefeito, em seu nome, cumprimentar todos os assessores, cumprimentar os funcionários da casa, né, os assessores também, e dizer, senhor presidente, que esse relatório ele se tornou um pouco inconclusivo devido também ao fato gerador da denúncia, entende?
foi liviano, assim, foi de pedidos assinados, não tem nota fiscal que comprove assiduamente que a coisa foi feita errada, entende? Então, o fato gerador foram pedidos que o rapaz pegou a peça lá na Camajor, assinou o pedido e nem sequer gerou nota fiscal para a Prefeitura de Joaçaba. Então, como é que pode gerar um subfaturamento ou compra de peça ilegal se não tem nenhum comprovante da nota fiscal que quem também entregou a peça sem a nota fiscal está errado também? Então, quer dizer, nós temos que partir de um princípio que nem todo mundo consegue fazer as coisas perfeitamente, na verdade. Eu tenho ciência de uma coisa, que o prefeito, tanto os seus secretários, fizeram o possível e o impossível para fazer quanto mais transparente as licitações, as compras de peças, isso eu garanto que tem esse fundamento. Porém, o que não poderia acontecer justamente é pegar a peça e assinar em nome da Prefeitura. Esse é o fato que nós estamos falando, que não teve sua conclusão definitiva. Mas você vê que foi ouvido bastante pessoas, evidentemente todas elas foram do sentido, entende, que não houve dolo nenhum para o erário público. Eu simplesmente acho que o certo, esse relatório está a contento e que se encaminhe à promotoria para se há alguma coisa de errado que se investigue. Seria isso, presidente Debol. Sou favorável, concordo. Agradeço aos vereadores pela votação e informo a todos que o resultado foi o seguinte: 7 votos pela aprovação do relatório e 1 voto pela rejeição, nenhuma abstenção. Diante disto, portanto, declaro que o resultado do processo foi pela aprovação do relatório final emitido pela Comissão Parlamentar de Inquérito e instituída pela Resolução 002 de 2021, que investigou eventuais irregularidades na compra de peças de veículos e máquinas por parte do município de Joaçaba, Santa Catarina, com a empresa César Murilo Flores ME. Quero dizer que sim, vai ser enviado ao Ministério Público, como já diz no relatório. Esta casa fará o envio de todo o processo. Então, não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores. Essa é questão de ordem. A vereadora sugeriu ao Tribunal de Contas também. O relatório, a senhora vereadora aprovou ao relatório, o qual diz Ministério Público e Polícia Civil. Certo? Não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada a seguir. Assim, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.